Olá, você, gente querida, você que acompanha o Bethesda Cast, cá estamos de volta para esse espaço de reflexão, de inspiração, de tensionamento de ideias e um espaço para a gente permutar esperanças. Não é porque nós vivemos um tempo tão difícil, tão complicado, em que às vezes as nossas esperanças não coincidem. Você está desanimado, mas eu estou animado. Eu estou desanimado, mas você está desanimada. Então a gente precisa permutar as nossas esperanças. Você me dá um pouco da sua quando eu precisar e eu dou um pouco da minha quando você precisar. E assim é não só comigo individualmente, mas também com a doutora Silvia Gerusa, que está aqui conosco na mesa, e nós convidamos para permutar esperanças também um convidado para lá de ilustre, para lá de inspirador, e eu vou deixar então a honra, ou as honras da casa, de estender o tapete vermelho para ela, a doutora Silvia Gerusa, nossa companheira aqui de mesa do Bethesda Cast. Silvia. Dos quais eu sou a menor, né, gente? De música, eu queria, depois eu quero contar umas coisas pitorescas sobre mim, tá, Leonardo? Eu queria apresentar o Leonardo Gonçalves, que todo mundo já conhece, que, na verdade, Leonardo, eu quero te dizer uma coisa. Eu ouvi falar de você, e como eu não seguia as músicas gospel, eu não te conhecia. E aí eu te conheci através da minha neta, que hoje tem 17 anos, e que desde 14 anos ela entra no meu carro, aí põe o Spotify, Leonardo Gonçalves. Ai, que legal. Então eu te ouvia, mas quando eu passei a te seguir no Twitter, eu digo, cara, gostei desse cara. Pronto, agora você é minha única playlist. Ai, que legal, obrigado. Qual é o nome da sua neta? É Gabriela. Gabriela, olha, então não sei se a Gabriela está assistindo, mas muito obrigado, viu, Gabriela, por me apresentar para os seus avós. Ela é empolgada contigo. Mas deixa eu te dizer, eu quero pedir que você se apresente, porque também eu fiquei impressionado uma live que eu assisti tua, também sei lá com quem, eu digo, meu, cara, você é muito mais do que simplesmente um cantor, você é muito inteligente, fala não sei quantas línguas, eu acho que eu te ouvi no O Reino em Pessoa, eu fiquei impressionada com a tua capacidade intelectual, e eu queria que você se apresentasse para a nossa... Olha, na verdade, eu sempre, minha descrição na bio, eu tenho duas descrições básicas, assim, cantor brasileiro de música religiosa, né, que é uma coisa básica, e também tem uma frase que eu sempre coloco, que ela ficou famosa por aquele grafiteiro, o Banksy, né? E a frase, mas ela originalmente do César Cruz, só que aí traduzida para o português eu tive que dar uma adaptada porque ela não tem o mesmo peso que ela tem em inglês, e aí confortar os perturbados e incomodar os acomodados, basicamente. Esse é um mission statement, um lema de vida, assim, né? Agora, eu venho de um contexto de bastante privilégios, né? Eu não me acho grandes coisas, mas eu acho que eu tive muitas oportunidades incríveis, né? Então, assim, por exemplo, você tocou no assunto das línguas que eu falo. Não é nenhum mérito meu, porque nenhuma das línguas que eu falo aprendi em sala de aula, aprendi realmente nos países. Então, com 2 anos de idade, minha mãe foi fazer mestrado no exterior, ela fez 2 semestres na Inglaterra, terminou o segundo ano, os 2 últimos semestres nos Estados Unidos. Então, dos 2 aos 5, na verdade a gente morou 1 ano na Inglaterra, depois 1 ano e meio nos Estados Unidos. Mas sua mãe fez mestrado em quê? E aí ela casou com meu padrasto, que é alemão. Aí eu morei na Alemanha de 1985 até o final de 1994. Foram 9 anos e meio. Ou seja, de 81 a 94 eu fiquei fora do país e voltei em finalzinho de 94, e foi quando eu comecei a cantar, né? Minha musicalização infantil foi feita toda no exterior mesmo, já tocava algum instrumento, mas eu me descobri na música mesmo cantando, e foi aqui no contexto já brasileiro, cristão, evangélico dos anos 90. Cantava num coral, o Coral Jovem do IASP. O Coral Jovem do IASP era uma exceção para a década de 90, porque era um coral que já gravava disco.
Né? Só que, além disso, eu venho de uma família de músicos, uma família já de... o meu pai cantou no Quarteto Arautos do Rei, no ano que eu nasci. O irmão da minha mãe é o pastor e maestro Williams Costa Júnior, que produziu desde 100 Ovelhas do Exército de Paula até o Vento Livre da Igreja Adventista do Morumbi, do Guilherme Kerr, foi meu tio que produziu aqueles discos do Prisma. Então, assim, dos dois lados, músicos. O meu padrasto vem de uma família, meu padrasto é a 10ª geração de gente que foi para a universidade, que é uma coisa que no Brasil nem existe, né? Então, mas sua mãe fez mestrado e doutorado? Não, ela fez mestrado em educação. E aí ela chegou a começar o doutorado em psicologia, mas aí ela entrou e fez a graduação em psicologia mesmo. Hoje ela é psicóloga. Ela começou tarde, ela entrou, é muito engraçado, ela fez em São Paulo mesmo, psicologia, mas ela começou com 47, 48 anos de idade, eu já era adolescente, né? Na verdade, eu estava fazendo faculdade, e aí eu estava no meu 3º ano de faculdade da graduação, e ela estava fazendo uma nova graduação, sendo que já era mestre e estava na época fazendo doutorado. Ela acabou não concluindo o doutorado dela, enfim, vocês sabem como é que são essas coisas da vida acadêmica, as demandas da vida acadêmica. Olha só, ela escolheu a melhor profissão, hein? Porque eu sou psicóloga também. E eu fiz também, é minha 3ª faculdade também, eu fiz com 36 anos de idade, 37, né, Rick? Mas sabia que a gente ganha vantagem. Quem começa a psicologia com uma certa idade, mais do que 17, 18, 19 anos, porque a gente tem experiência de vida, né? Legal. Então ela é psicóloga, ela opera em Campinas? Onde é que ela... Hoje, assim, ela atende um dia por semana. Teoricamente, ela aposentou, mas ela tem um dia por semana que ela ainda atende, e agora, né, com muitos dos atendimentos sendo online, aí ela faz da casa dela mesmo, né? Legal. Inclusive, na verdade, assim, Silvia, você conhece a minha... Eu faço terapia, evidentemente, né? Eu faço terapia com a mesma terapeuta... Quer dizer, eu já tinha feito terapia com ela em 2009, 2010, desde 2014, a gente está meio que direto. E você conhece a minha terapeuta, que é a Cláudia Bruscagin. Meu Deus, eu amo! Não acredito! Olha, a Cláudia é maravilhosa. Ela foi minha professora, minha supervisora. Eu estou vivo por causa dela. Pois é, olha, a Cláudia é muito minha amiga. Eu gosto demais, demais dela. Parabéns, você está com em excelente mão. Excelentes mãos. Mas eu tenho uma curiosidade. A sua formação musical, ela foi clássica? Ela foi... assim, você é um cara que lê música, lê partitura? Não, leio sim. Assim, no instrumento, eu estudei viola da gamba, que é um instrumento renascentista barroco, porque na cidadezinha onde eu morei na Alemanha, ela completou 1000 anos em 93, e o período áureo da cidade era o período barroco. Então, o conservatório da cidade, ele tinha um departamento muito bom de música antiga. Então, assim, de certa forma, meu início, eu até hoje, por exemplo, sexta-feira à noite, normalmente, né, quando a gente vai entrar no fim de semana, ou para mim, né, no meu começo de Shabat, eu sempre coloco, eu tenho essa relação afetiva com a música antiga, né, então, ou eu coloco alguma coisa de Bach, ou coisas mais antigas, né, anteriores a Bach, Maran, Maré, tem um gambista, na verdade, a gente está vivendo engraçado, para a música antiga a gente está vivendo um momento muito interessante. Tem um músico chamado Jordi Savall, ele é espanhol, e assim, ele toca viola da gamba, ele é um maestro, enfim, um dos maiores músicos de música erudita da nossa atualidade, mas assim, eu ouso dizer que não tem ninguém, acho que o mundo ficou uns 200, 300 anos sem ter alguém que tocasse tão bem o instrumento viola da gamba quanto ele. Então, e ele está vivo, ele está ativo, né? Esteve no Brasil já algumas vezes, e enfim, inclusive durante a pandemia ele lançou alguns vídeos, alguns concertos, e ele é um pesquisador de música. Ele fez tanta pesquisa já em música antiga que aí ele foi para o Oriente, aí ele começou a estudar música armênia, aí começou a estudar música persa, aí lançou alguns discos fazendo isso, e agora ele está revisitando alguns dos clássicos, até se arriscando a reger, sei lá, a nona de Beethoven, ou Mozart, as coisas mais clássicas que não são bem a área dele. Ele tem uma equipe fenomenal, e assim, eu tenho um pouco isso, mas ao mesmo tempo, eu até nesse sentido sou privilegiado, porque assim, diferentemente de muitas outras pessoas da minha faixa etária, mas na minha casa, embora eu sou 5ª geração de evangélicos, mas já na geração da minha mãe, não tinha essa coisa de que não podia ouvir música popular em casa.
Então, até a minha mãe a gente ouvia música clássica, ouvia música religiosa, mas também ouvia-se música popular em casa, tanto brasileira, na Alemanha talvez não tanto, mas assim, sei lá, minha primeira memória musical é até do Michael Jackson, né? A gente ouvia música pop, música soul, não era um tabu, não era um legalismo, não é? Os estranhamentos que eu tive com relação ao evangelicalismo brasileiro, que a gente também precisa dizer que mudou muito, né? Nesses 25 anos que eu tô, nesses 28 anos, na verdade, que eu voltei ao Brasil, mudou muito da década de 90 para cá. Mas assim, a minha base religiosa não foi aqui, né? Então, vários dos tabus que existem, vários dos problemas que são grandes problemas aqui, eu tenho até dificuldade de entender, né? Eu lembro que no ano 2000, 2002, eu era talvez um dos únicos cantores de música religiosa que falava abertamente de referências musicais. Eu citava Caetano, eu citava Ed Mota, e era um problema isso, né? E eu não entendia, falei, mas por que isso é um problema? Por que é um problema? Por que Mozart não é um problema e Caetano Veloso é um problema, né? A literatura não é um problema, né? Ler não é um problema, ou assistir filme não é um problema, seriado, enfim. Ô, Leonardo, assim, eu tenho muita curiosidade, porque em duas áreas, eu quero fazer a pergunta em duas áreas que são curiosidades leigas, né? A primeira curiosidade é a sua produção. A sua produção é como é que você compõe, né? Como é que você compõe no sentido... porque para mim eu não tenho uma queda, eu não tenho aptidão para versificar poesia. E versificar poesia em literatura chama-se de poema. Então eu não tenho uma inclinação boa para poema. Eu gosto mais da poesia em forma de prosa. Eu gosto da prosa poética. E você tem coisas lindas, inclusive. Já me emocionou muito. Já me emocionaram muito. Então, partindo de você, eu já me sinto, já estou aqui, já estou arrepiado de alegria. Mas, assim, como é que é a sua produção no sentido de que você tem esse berço não religioso? Quer dizer, tem esse berço. Quando eu digo berço, é berço de produção musical, esse berço de treinamento, de expertise, né, na música clássica, na MPB, na música pop mundial, mas produz coisa religiosa. Como é que é essa... Por que você também não produz coisas não religiosas? Essa é uma pergunta que eu tenho. Porque eu acho que a resposta mais simples seria porque eu descobri, porque assim, como instrumentista, eu não era um bom instrumentista. E na verdade, o músico da família, eu sou caçula, é o meu irmão mais velho. Ele é pastor também, né? Ele na verdade exerce pastorado, mas ele é formado em música, ele escreve orquestração, etc. Então, assim, dentro do meu contexto familiar, na verdade, eu ser músico é entre milhões de um acidente de percurso, mas é claro que eu vejo nisso a mão de Deus, né? A minha inclinação sempre foi pela literatura também, né? O meu, sei lá, com 7 anos eu escrevi meu primeiro conto, com 13 anos eu comecei a escrever os meus poeminhas. Eu basicamente parei de escrever poesia, porque eu fiz faculdade de letras, aí eu vi que tudo que eu escrevi era ruim. Ei, você é meu colega, eu também fiz letras, foi minha primeira faculdade. Você sabe... Minha mãe fez letras também. Minha mãe fez letras, mestrado em educação, e depois ela fez graduação em psicologia. Que legal, então a gente segue... Eu e a sua mãe seguimos paralelas essas coisas. Ô, Leonardo... Tem uns paralelos aí. Ô, Leonardo... Mas para responder a sua pergunta, pastor, eu acho assim, eu me descobri na música, eu sempre gostei de música, a música sempre fez parte da minha vida, mas eu me descobri na música dentro de um vácuo, inclusive, porque assim, quando eu saí do Brasil com 2 anos de idade, quando eu voltei ao Brasil com quase 15 anos de idade, eu não sabia falar português direito. No entanto, para minha existência é muito necessário, para a construção da minha identidade, é absolutamente fundamental eu me expressar, eu conseguir transmitir o que eu penso. Na minha vida é isso. E já com 14, imagina, com 14 para 15 anos de idade, ninguém sabe direito quem é ainda, certo?
E eu me definia através da linguagem. E aí me foi roubado isso, eu não tinha como me comunicar. E foi dentro desse contexto que a música cristã, que a música religiosa entrou na minha vida. Porque eu caí de paraquedas num colégio em regime de internato, em que eu não sabia falar a língua, e a minha maneira de se expressar acabou sendo a música e a música cantada. E foi onde eu me descobri enquanto músico. Porque realmente eu comecei, entre milhões de aspas, atrasado, porque todo mundo aqui no contexto brasileiro adventista já cantava, né? E eu nunca tinha cantado, nunca nem tinha segurado o microfone na minha vida, então a minha voz não era polida, não era educada, mas eu me dediquei muito, eu treinava, sei lá, 1h30, 2 horas por dia, para tentar suprir esse atraso, mas eu descobri a minha veia musical dentro da igreja, cantando na igreja, e eu me considero, assim, eu ouço de tudo, eu leio de tudo, como eu falei, minha formação é letras e tal, mas eu me enxergo realmente, inclusive assim, eu já cantei em alguns dos melhores teatros do Brasil, em algumas das melhores casas de show no Brasil. O lugar, até hoje, que eu mais gosto de cantar é a igreja. Eu me sinto cantor de igreja. Mas você não se sente com um desafio, que eu me sinto, com o desafio de sair da bolha. Entendeu? E assim, eu sinto isso até como uma missão. Eu sinto isso assim, levando mesmo para o lado espiritual. Eu acho assim, como uma missão que os produtores, todos os que têm alguma produção cultural, consigam produzir algo que saia da bolha religiosa. E que tenha relevância para além da bolha religiosa. Isso. Então, assim, o desafio... Só que o meu desafio nesse sentido é de produzir conteúdo religioso sim, mas que seja útil mesmo para além da bolha. E aí é um desafio até maior, né? Eu acho que tem, assim, eu tenho... Né, mas, assim, você produzir algo que tenha de Deus, tem coisa de Deus, quer dizer, tem o elemento transcendental do mistério, do divino, mas que não tenha necessariamente o linguajar religioso. Esse que eu acho que é um desafio tremendo para mim, para você, para todos aqueles que produzem qualquer coisa cultural. Um exemplo, está numa roda de conversa lá com Gilberto Gil, Caetano, e chega Maria Gadu, e alguém fala assim, cara, olha, vocês já ouviram esse cara aqui? Esse cara aqui tem uma música aqui que eu não sei de quem é esse cara, mas é um negócio sensacional, e eles de início não percebam que foi produzido por um evangélico, ou por um crente, entendeu? Eu acho que esse desafio é um desafio monumental. Eu tenho alguns amigos que estão um pouco nisso. É que assim, quando eu vou fazer, é que para mim é mais assim, porque assim, eu tenho uma veia também, né? Quer dizer, eu tenho curiosidade, eu tenho interesse também muito na questão teológica. Então, vou te dar um exemplo. Para mim, talvez a graça maior seria, por exemplo, eles ouviram e falei, caramba, é uma música religiosa, sim, mas é uma música religiosa diferente. Ela ainda assim, mesmo sendo religiosa, assim, sei lá, vou dar um exemplo de uma letra de música que eu escrevi. O meu melhor amigo é teólogo, o Dr. Edson Nunes, pós-doc na Berkeley, lá na Califórnia, com Robert Alter, enfim, o mestrado, doutorado na USP e tal. Então, eu tenho, vou citar 2 exemplos. Tem uma música minha chamada Mente e Coração. Tá. Mente e Coração, musicalmente, ela é um funk americano, que o Samuel produziu eximiamente, só que a letra, basicamente, ela é uma tentativa de discorrer teológica ou filosoficamente sobre a questão da razão e da emoção na vida espiritual. Porque, tradicionalmente, a gente tem denominações ou grupos religiosos ou linhas religiosas que ou vão desprezar a questão da emoção, né? Temos que prestar um culto racional, e, por outro lado, também temos linhas em que as pessoas estão só preocupadas em sentir a presença de Deus e em não se aprofundarem ou conhecerem. Aí, numa música, que vai ter 4 minutos e meio, eu tento criar, eu tento sintetizar como teologicamente ou filosoficamente, na minha opinião, funciona a questão da razão e da emoção dentro de uma maneira que as duas coisas se combinem e se completem.
Entendeu? Legal. Um outro exemplo. Então, assim, o que eu não preciso nem dar outro exemplo. É que eu gosto de pegar... enfim, eu tenho uma adaptação muito particular a República de Platão coloca o filósofo no centro da cidade, né? Da civilização. O centro da civilização para Platão é o filósofo. Com muito respeito, não vou dizer discordando, mas ampliando talvez, ou levando essa ideia numa outra direção, eu acho que o artista ele tem uma função que na verdade, as melhores formas artísticas, elas andam de mãos dadas, isso historicamente, inclusive, elas andam de mãos dadas com a história do pensamento, né, com a filosofia. Claro. E muitas vezes o artista consegue fazer com que ideias complexas, ideias difíceis, cheguem a lugares de formas que sejam compreendidas e absorvidas, de modo a causarem uma transformação social, entendeu? Porque às vezes a filosofia, enfim, principalmente a questão do pensamento, né, colonialista, eurocêntrico, né, a universidade como um lugar de pouco acesso, né? Então a arte ela pode ser, esses que você citou, Caetano, Gil, etc. Na minha opinião, o que eles fizeram foi exatamente isso. E o que eu gostaria de estar fazendo é que, assim, existe muito conhecimento teológico sendo produzido, religioso sendo produzido, que não encontra um veículo através do qual esse tipo de conhecimento possa ser conhecido. Hoje, né, século XXI, especialmente de uma década para cá, no Brasil, a universidade está se abrindo mais, está voltando seus interesses também para a área religiosa, como objeto de estudo, né? Você tem o Frederico Lourenço, em Coimbra, que é um tradutor conhecido, traduziu Homero, traduziu uma pancada de coisas do grego clássico. Ele está num projeto de fazer a tradução da Bíblia grega, né? Não é a Bíblia hebraica que ele está traduzindo, ele está traduzindo a Septuaginta e o Novo Testamento. E é um exercício formidável, né? Então, ele não sendo religioso, né? Ele ou não se dizendo, não se reconhecendo religioso, existe hoje, né? A academia está se voltando um pouco mais para o objeto de estudo, que é a Bíblia, né? Então, eu, na minha particularidade, eu gosto sim de fazer o diálogo, mas e eu acho que eu vou fazer mais esse diálogo com a música, com outros cantores, com outros músicos, mas não nos meus projetos /álbuns. Eu acho que meus projetos, eu vejo muito mais essa tentativa de realmente pegar um conteúdo religioso. Eu converso bastante com o Edson. Hoje eu estou fazendo um mestrado também, que quer queira ou não, é um mestrado em teoria literária, né? Eu estou na Unicamp, mas é sobre análise de tradução bíblica, análise comparativa de tradução bíblica, que entra em questões hermenêuticas bastante complexas. E a minha, até aproveitando só esse gancho, essa frasezinha aqui do final dessa resposta, a minha, entre aspas, desconstrução religiosa, ela vem através da linguística. É a linguagem que vai me ensinar, são os estudos da linguagem que vão me ensinar os limites do saber, os limites do conhecimento, e isso afeta diretamente também os limites do saber e do conhecimento religioso, né? O que me faz ter muitas convicções, mas poucas certezas. Por quê? Porque os estudos da linguagem não me permitem ter essas certezas absolutas, dogmáticas, né? Porque, enfim, a comunicação, né, através da linguagem, ela é uma coisa muito, muito complexa, como já dizia Buber Rosenzweig. Como é o nome o tema da tua dissertação? Qual é o tema? Então, o assunto, o meu primeiro capítulo, eu estou tentando fazer uma junção de bibliografias de umas 5 áreas diferentes. E esse primeiro capítulo está me dando bastante trabalho, né? E o segundo e o terceiro capítulo eu vou pegar provavelmente 4 traduções diferentes e 2 capítulos diferentes, fazer uma análise comparativa para ver se assim, a hipótese do Robert Alter, que é um teólogo que ficou muito conhecido com um livro dele de 81, chamado The Art of Biblical Narrative, que tem, inclusive, em português. Meio que ele é o papa da narratologia, né, que é uma linha o Robert teológica, Altman, né, de estudos Robert Altman. De narrativa. Ele vai analisar... Ele, na verdade, o doutorado dele é em Baudelaire. Ele não é teólogo. Ele entrou para a teologia, mas por essa linha de estudo da linguagem e de análise literária.
E aí ele vai fazer uma série de problemas. O século XIX, como vocês sabem, foi um século, né, de bastante desconstrução, hipótese histórica, né, todas aquelas coisas geraram uma série de problemas, né, esse destrinchamento que foi feito da Bíblia, e ele vai analisar não do ponto de vista do estudo das fontes ou linguísticas, mas como narrativa. Como história funciona? Olha, isso aqui é uma narrativa, foi construída. E aí, para ele, inclusive, não importa se foi Moisés eu estou citando isso porque essa semana teve isso no Twitter, né? Se Moisés foi que escreveu. Não importa a autoria do texto, importa o texto. Vamos analisar o texto, a partir do texto. Aí tem os recursos literários, de aliteração, de assonância, olha, aqui tem a repetição dessa palavra por causa disso, que nos leva a interpretar dessa forma, né? Vou dar um exemplo só para ilustrar, né, para quem está ouvindo em casa, talvez, né, conseguir entender. Tem um grande problema para quem estuda Gênesis, é aquele capítulo de Judá e Tamar, no meio da narrativa de José. Você está contando a história de José, e aí do nada, aparece uma prostituta e uma trama esquisitíssima, né? É uma trama esquisitíssima que aparece totalmente fora de lugar. E aí a galera do estudo das fontes vai dizer, não, isso aqui está aqui porque foi colocado depois, tal. O pessoal da análise literária vai entender que, na verdade, aquele capítulo aparece ali porque no capítulo seguinte é a tentação de José com a mulher de Potifar. Uhum. E é para criar justamente o contraponto. Falei, não, nós temos Judá, que agiu assim, e nós temos José, que agiu assim. Faz parte da construção do personagem José ter o contraponto, ter o anti-José, que é, no caso, Judá. Então, assim, realmente é uma área que começou... Sempre existiu, né? Eu citei Buber Rosenzweig. Buber e Rosenzweig já tratavam a Bíblia como literatura no comecinho do século XX, né? Mas para a universidade isso é uma coisa que foi recuperada mais agora a partir do livro dele em 81, né? Que tem uns 40 anos, que se estuda a Bíblia como literatura, e é muito interessante. É como obra de arte, né? Como literatura / obra de arte. Então, com certeza, você conhece o Jack Miles e Deus, uma biografia, né? Sim. Porque eu acho que a contribuição do Jack Miles, Deus, uma biografia, é impressionante. Ele era um jesuíta, um teólogo, e se aventurou a fazer essa separação, né, da teologia e da religião, e olhar a Bíblia como um livro de narrativa, um livro biográfico. Um livro biográfico no sentido de que ele diz que toda grande produção literária do Ocidente tem um personagem, né, tem um grande personagem, e se a gente fosse tratar a Bíblia como um livro de narrativas ou um grande livro, que é o maior livro de literatura do Ocidente, quem seria o personagem principal? Deus. Então ele fala, vou analisar Deus a partir não de teologia, de religião, mas como um personagem que aparece numa narrativa literária, né? Eu trato a Bíblia como um texto literário. Eu quando, sei lá, eu nunca tive essa crise, assim, se Deus existe ou não, mas assim, uma das explicações mais bonitas que eu conheço, que eu já usei, o que eu uso, né, sobre a existência de Deus, é que o personagem Jesus, tal qual apresentado pelos evangelhos, é um personagem tão complexo e é de tanta virtude, né, é tão virtuoso, no sentido de... E é tão quebra de paradigma, do ponto de vista literário. Você está falando de Jesus, né? O Jesus, tipo, de ser antissistema, de morrer por causa disso, de dar atenção para as crianças, de valorizar as mulheres. Tudo, assim, é um personagem tão e ele influenciou tanto, né, a literatura ocidental de maneira geral. Você não consegue imaginar um personagem virtuoso que não tenha alguma ligação ou algum diálogo com o personagem de Jesus. Eu acho assim, o personagem de Jesus, ele é tão incrível que a gente não teria, nós como seres humanos, a gente não teria sido capaz de inventar um personagem tão complexo, tão difícil de engolir, né? E tão, ao mesmo tempo tão maravilhoso quanto Jesus. Ele só pode ter existido, não é possível.
Né? Não é possível. Como que você inventa um negócio desse? Um cara que é virtuoso muito à frente do tempo que a literatura da época poderia produzir. Quer dizer, é uma visão também romântica, claro. Humberto Eco fala isso, né? Tem um texto famosíssimo do Humberto Eco sobre isso, né? Que se todas as falhas da humanidade minguariam diante da capacidade humana de, entre aspas, criar um personagem tão absolutamente fantástico como Jesus. Mas, por acaso, eu e a doutora Silvia participamos, fomos a uma peça teatral essa semana, no Itaú Cultural, que era um diálogo entre a última sessão de Freud. O nome da peça. O nome da peça é A Última Sessão de Freud. E é um diálogo entre Freud e C.S. Lewis. E eu achei muito, muito interessante, porque, num determinado ponto do diálogo entre os dois, o C.S. Lewis concorda com Freud que como peça literária, os evangelhos são muito mal escritos. Ele diz assim, olha, como uma peça literária, como uma produção literária, é muito mal escrito, porque tem gaps, tem grandes gaps na narrativa, tem reticências, tem coisas que ficaram, né, pela metade do caminho. Aí ele usa esse argumento para mostrar o seguinte: um texto tão mal escrito, com um personagem tão absolutamente fantástico como ele, só pode ser real, só pode ser verdadeiro, porque, quer dizer, ele não é rebuscado, ele não é bem trabalhado sob o ponto de vista literário, né, de uma crítica literária, mas mesmo assim tem um personagem lá, como você falou, que é desestabilizador de tudo, né, e de todas as questões. Eu, como mulher e como psicóloga, quero abaixar um pouco assim o Ricardo falou contigo sobre, por exemplo, você não tem necessidade de furar a bolha, blá, 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 blá. Mas, aí eu vi uma treta no Twitter, que, inclusive, por tua causa, que me chamou a atenção, porque eu não conhecia esse grupo musical, e esse grupo gravou uma música maravilhosa, mas num ritmo de samba, e foi um auê. E eu fiquei triste porque eles tiraram do ar. Aí minha pergunta é: por que houve aquele auê todo? Porque eu achei tão comum, tão... Aí é uma coisa muito contexto. Isso tem, acho que, bom, a resposta é que a resposta de verdade ela é curta, mas se a gente der ela muito curta, ela soa muito agressiva. Então, deixa eu dar uma... assim, dá um pano de fundo para quem não conhece. O Ricardo não sabe muito, não, né? O que foi? Qual foi a treta? Qual foi a treta? Na verdade, o pano de fundo é que a gente, no Brasil, o protestantismo no Brasil, existe uma negação da cultura brasileira, em algumas denominações mais do que em outras. Algumas denominações caminharam mais nesse sentido, de não negarem a sua própria brasilidade, entendeu? Outras denominações caminharam menos. A minha denominação, a denominação a que eu pertenço, ela veio para cá no século XIX, trazida por fazendeiros alemães. A nossa cultura ainda é... Assim, quando a gente fala... Porque, assim, a gente teve uma imigração alemã, né, do campo, e depois a gente teve uma imigração alemã de judeus. E são alemães completamente diferentes, são alemães diferentes, né? Claro, o alemão do campo e o alemão urbano. Uma galera foi para o sul, ou, sei lá, Espírito Santo, né? As primeiras duas igrejas adventistas no Brasil. Uma é em Gaspar Alto, tipo, foi fundada 3 semanas antes de uma no Espírito Santo. Então, existe essa disputa entre a tradição capixaba e a tradição catarinense, mas, assim, definitivamente, tem uma outra coisa, a transformação em outras denominações religiosas que não são institucionalistas, ela se dá de uma maneira um pouco mais orgânica, porque você não tem uma instituição que de fato controle as finanças, né, que tem o controle que acaba...
A igreja adventista, as pessoas às vezes esquecem que ela é menor. A gente tem hoje no Brasil, sei lá, 1,5 milhão, 1,8 milhão de membros no Brasil todo. Ela parece maior porque a gente tem uma rede de educação, a gente tem uma rede de comunicação, de televisão, rádios, etc, etc. E a gente tem isso por quê? Porque o sistema financeiro é unificado, né? E isso é bom para algumas coisas e dificulta outras coisas. Eu sei que, por exemplo, na Assembleia de Deus, né, que é uma igreja que eu conheço bem, e eu acho que vocês também, muitas das transformações foram acontecendo porque são núcleos administrativos independentes. Um pastor presidente, vamos dizer, liberou a costa comprida em dado lugar, recebe visita e tal, é mais orgânico, né? Então, algumas mudanças elas são mais difíceis da gente entender. Agora, de certa forma, a religião, eu gosto desse exemplo, nos Estados Unidos, de maneira geral, muito da vida, principalmente profissional, das pessoas é uma coisa muito séria, né? Muito seca, entre aspas. Então, o humor, ele faz parte da vida religiosa lá. Mesmo da galera do Southern Baptist e tal, você vai nos encontros deles, musicais, a galera dá risada, etc, etc. Eu vejo no Brasil, e é um pouco contracultural isso, por quê? Porque, teoricamente, de certa forma, a igreja ela vai oferecer para o seu público, para o crente, algo que é diferente do que ela está acostumada. Então, aqui no Brasil, a gente já é mais de dar risada, você vê que existe um preconceito. O humor na igreja é uma coisa que existe há muito pouco tempo e ainda, né, não, religião é uma coisa séria. Né? Por quê? Porque, enfim, tem essa coisa da contracultura. Então, eu vejo que, em relação a tudo que tem a ver com brasilidade, né, a minha denominação, ela tem muita dificuldade. Só que mesmo, por exemplo, outros grupos adventistas já gravaram samba. Outros grupos já gravaram baião. Só que aí entra um detalhe também da dinâmica do que a gente está vivendo hoje. Que é o seguinte... Quer dizer, toda essa treta foi por causa de um samba, foi. Isso? Como é o nome da banda? Eu esqueci o nome do grupo. Vocal Livre. Vocal Livre. Eles fizeram uma música linda, Clarear. Linda, clareou. E a música é conhecida. Clareou. Na verdade, assim, aí tem uma série de... Por exemplo, como a música foi originalmente gravada, eu acho que pelo Diogo Nogueira, é uma música que fala em Deus. A letra é perfeita, a letra é maravilhosa. É um samba... O clipe também de Jesus. É um samba de Jesus, sem sombra de dúvidas. Só que como foi gravado por alguém que não é, entre aspas, de Jesus aos olhos, né, do Evangelho, talvez... Mas no final de contas, a maioria das tretas hoje, elas são fabricadas. Vocês sabem disso, vocês veem nas redes sociais. Então, por exemplo, tem uma comunidade e vocês sabem exatamente também de como amplos setores da sociedade, principalmente da galera evangélica, entraram nessa onda de guerra cultural. Sim, né? sim. E aí, e dentro da questão da guerra, e essa música acabou caindo dentro da questão da guerra cultural. Por quê? Porque aí tem uma comunidade chamada Conservadorismo Adventista, que tem lá seus 23 mil pessoas dentro do Facebook, e eles vivem de criar polêmicas, eles vivem de criar problemas. E muitas vezes a nossa administração, a nossa liderança não sabe. Quer dizer, na minha opinião, de leigo, né, eu não sou líder dessa igreja, não me foi incumbido o peso e a responsabilidade de liderar essa denominação. Então, eu não posso dizer como é para eles. Mas, na minha opinião de leigo, existe um percentual que eu nem digo que é tão grande, que talvez tenha aumentado, né, por causa como efeito também do bolsonarismo e toda essa questão, né, de guerra cultural, mas é uma galera que faz muito barulho, que é extremamente agressiva, mas que, na minha opinião, a gente não tem que, e não pode, não é só que não tem que, a gente não pode dar ouvidos a eles, porque eles, cada vez que a gente cede alguma coisa que eles pedem, eles se crescem mais, eles acham que não, tá vendo aí, ó, a gente é ouvido, nós somos então os guardiões mesmo, esse é o nosso papel profético, fomos chamados por Deus para mantermos a pureza da igreja, né? Então, aí acaba gerando uma dinâmica que eu considero completamente nefasta, mas a gente precisa entender esse acontecimento como um acontecimento dentro do contexto de um bolsonarismo e de uma narrativa de guerra cultural. E tem um negócio que a Sabrina, não sei se vocês conhecem a Sabrina Fernandes. Eu sigo ela no Twitter. O termo não deve ser dela, mas eu vi ela usando, é o famoso daqui a pouquismo.
sabe? Daqui a pouco, daqui a pouquismo. Se a gente deixar isso, daqui a pouco vão matar nossas crianças, sabe? Sempre são as crianças, né? É uma criança abstrata sempre, né? Mas se nós não fizermos isso, daqui a pouco vai acontecer isso, né? Se nós fizermos isso, então daqui a pouco, é o daqui a pouquismo, né? Normalmente não tem, o que vai acontecer daqui a pouco não tem relação nenhuma com o que está acontecendo agora, mas você usa esse pânico moral. Pânico moral. Se abrirmos essa brecha, daqui a pouco... Aí acabou. Aí não vamos conseguir frear. Não vamos conseguir mais frear, a igreja vai virar um bordel e levam para um extremo que é absolutamente tenebroso. Mas isso me leva a uma pergunta, não sei se causa mais problema para você ou se ajuda a esclarecer para muita gente. Você sente que, por exemplo, na sua denominação, há um recrudescimento do fundamentalismo? Porque eu tenho uma opinião, não necessariamente sobre a denominação adventista, sobre o adventismo em si, mas eu tenho uma opinião sobre todas as denominações que tem uma ênfase mais exagerada na questão da profecia, da escatologia, dos milenarismos, que essas denominações, não especificando nenhuma delas, mas todas as que vão nessa direção, e agora, com pandemia, com guerra, com essa coisa de Israel e esse sionismo todo, parecem que estão mais endurecidas. Você sente que essa questão da profecia, da escatologia, de alguma forma empurra mais na direção do fundamentalismo? Eu não sei se empurra mais ou se atrai mais, né? Porque mas eu acho que essa questão do fundamentalismo, e é muito importante a gente até tocar nesse assunto, o aumento do fundamentalismo, ele é generalizado. Sim. A gente tá nas Américas, né? Na Europa não sei, mas nas Américas, né? Esse pacote de guerra cultural, ele entrincheirou, né? Ele entrincheirou todo mundo, né? Um lado primeiro e, como consequência, o outro lado também, né? O diálogo, inclusive essa parte para mim, estive na IBAB jovem esses dias e até fiquei emocionado falar disso, porque assim, eu dediquei minha vida ao diálogo e eu uso a arte como ferramenta para o diálogo, e hoje eu não consigo mais dialogar com certos setores com quem, há poucos anos atrás, eu ainda conseguia criar um diálogo, né? E o diálogo, na pandemia, a pandemia mudou muita coisa para mim, nesse sentido, né? Eu tenho essa leitura, né, de que a escatologia, né, uma escatologia mal feita, ela pode gerar realmente uma série de problemas, né, para o fundamentalismo. Mas eu acho que hoje o principal fator para o aumento disso aí, mesmo com guerra na Ucrânia, mesmo com a pandemia e tal, eu acho que são duas coisas que de fato vão levantar a onda sensacionalista, e temos, né, exemplos destes fortíssimos dentro da minha denominação. Mas eu acho que o principal fator para o aumento do fundamentalismo hoje, nas Américas, é a guerra cultural. A guerra cultural que o Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui souberam incentivar e aproveitar como ninguém. E a gente ainda tem, né, em língua portuguesa, o grande fomentador que foi o Olavo de Carvalho, né, que é uma coisa assim tenebrosa, né? Não tem outra palavra, é uma coisa tenebrosa. Eu acho que isso aí está fazendo um desserviço maior, está conseguindo ser mais forte, isso na minha leitura, está fazendo mais estrago, né? Porque o fundamentalismo, ele é uma corrida, né?
Ele é uma corrida, porque você não pode, se você descobre alguém que é mais conservador, mais fundamentalista que você, como é um perigo para o fundamentalista ele se definir a partir do fundamentalismo dele e dele fazer, eu chamo isso de síndrome de Jockey Club, né, que é só legal, ou síndrome Salavip, que é só legal fazer parte porque tem pouca gente. Se todo mundo tem acesso, isso é um problema da graça, né, pastor? A graça é para todo mundo, Deus ama todo mundo. Eu falei, pô, mas aí como que eu sou especial? Aí a gente tem a síndrome tropa de elite. Eu falei, não, a gente tem que ser tropa de elite de Deus, né? Tipo, que é quase os 300 de Bolsonaro. Tem essa mentalidade que ronda, né, o imaginário fundamentalista. E o problema da internet nesse sentido é que você daqui a pouco descobre que você é liberal comparado com outro fundamentalista. Mas se você se define a partir do fundamentalismo, então você tem que se radicalizar. Porque você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora desse grupo exclusivo que cada vez tem que ser mais... sei lá, um exemplo que existe na minha denominação, o vegetarianismo é uma coisa bastante incentivada, que é uma coisa muito boa, é bastante incentivada. Só que aí tem a galera que transforma isso num ponto de salvação, ou um ponto de um ser mais iluminado. Aí você tem o vegano já olha para o vegetariano. Isso eu estou dando um exemplo aqui para explicar o que eu chamo de tropa de elite, síndrome de tropa de elite ou síndrome de Jockey Club. Você se sente especial baseado naquilo que você oferece para Deus. E no pentecostalismo é o falar em línguas, né? No pentecostalismo é o falar em línguas. É o batismo com o Espírito Santo. Sempre tem. Né? Tem um livro, inclusive, eu não li ainda. O Edson me indicou um livro que vai explicar. O ser humano, é do ser humano, de certo modo, criar distinções, diferenciações. Aí o vegano olha para o vegetariano, aí tem tem uma galera específica que eu ouvi falar, eu não conheço nenhum adepto, mas eu sei que existe, que é o que só comem, eles chamam de dieta do Éden. Tá? Dieta do Éden. Essa eu não conhecia. Era só frutas e verduras, não incluía raízes. Olha só. Entendeu? Então, vira uma coisa mais específica. E se aquilo passa a fazer parte da construção, aí com a Jerusa, se isso faz parte da construção da sua identidade, nunca é suficiente. O grupo tem que ser para você se sentir mais especial, o grupo precisa ser mais exclusivo. Né? E tem gente, infelizmente, que encara a religião dessa forma, sendo que a Bíblia nos apresenta a religião em termos completamente contrários. A gente quer, no fundo, a gente quer se sentir especial baseado no que a gente faz para Deus. Sendo que o valor nosso, ele foi conquistado na cruz. O valor nosso é o que Cristo, a obra de Deus por nós é o que nos torna especiais. Só que, né, tem essa, entre milhões de aspas, desvantagem. É todo mundo, né? Não é só você. Você não é mais especial do que o seu próximo. Você não é mais especial do que aquele que crê de um jeito diferente de você, né? Agora, sabe o que é que está fervilhando aqui na minha mente, quando você está falando que o fundamentalismo, que o pessoal quer ser especial, é muito interessante. Olha só, e o fundamentalismo que tem Olavo de Carvalho e outras pessoas como seus, entre aspas, gurus, porém, olha só, os palavrões, aí eu não entendo, né? Porque o fundamentalismo, o pessoal quer ser muito santo, quer ser, conservador, mas dizer palavrão aos roldões, em reuniões, ou eu faço parte de um grupo de pesquisa na PUC, que chama-se GREPO, Gênero, Religião e Política, aqui em São Paulo. E nós pesquisamos o padre Paulo Ricardo. Ele é um dos grandes difusores do pânico moral, é um dos grandes difusores do maior conservadorismo católico que existe, e ele faz pânico moral mesmo. A gente segue ele e vê os vídeos dele, analisa os vídeos dele desde 2011. E tem um vídeo dele que eu analisei, sociologicamente e linguisticamente falando, onde ele põe um vídeo do Olavo de Carvalho. Aí ele fala, né? Ele põe o feminismo como ligado ao Ku Klux Klan. Enfim, ele é bem interessante de analisar. Mas ele coloca um vídeo do Olavo de Carvalho mandando o pessoal tomar naquele lugar. Um padre conservador, que inclusive é muito influenciador e influenciado pelo Instituto Dom Bosco, que é um dos rincões conservadores da Igreja Católica,
coloca dentro de um vídeo dele, depois que ele rezou a Ave Maria, Nossa Senhora Aparecida atrás dele, aquele ritual todo, um vídeo do Olavo de Carvalho dizendo palavrão. Aí eu não consigo entender esses conservadorismos e, claro, fazer arma, ele com um fuzil, dizendo assim, Jesus nunca foi pacifista. Totalmente diferente do que a Bíblia nos diz, né? Bem-aventurados os... Mas pacificadores. O pastor mais importante da Igreja Adventista fez um vídeo na época das manifestações Black Lives Matter, dizendo que Jesus não teve preferência pelos pobres. Isso Meu Deus, pois é, aí fica difícil. Aí a gente, olha, o que eu tenho para comentar sobre isso, a questão do palavrão, a questão... Vamos mais do que o palavrão, porque o palavrão seria o moralismo, né? O moralismo é seletivo, sempre foi, sempre será, né? Nunca existiu um moralista, né, plenamente coerente, não existe, né? Porque a pessoa que é plenamente coerente, ela não é moralista, ela não precisa ser moralista, né? Então o moralismo, ele sempre é seletivo. Então uma possibilidade de explicação é essa. E segundo, realmente a questão da... E eu até falo isso com o maior carinho e maior compaixão do mundo, porque a gente caiu, digo porque eu continuo me incluindo, né, como evangélico brasileiro, não deixo de ser nenhum dos dois, mas a tentação da guerra cultural, ela foi grande demais, cara. Ela é grande demais, ela mexe na nossa autoestima, ela mexe no nosso senso de propósito, a gente cria um inimigo imaginário, isso mexe, isso mobiliza, né, o ódio como grande mobilizador, só que não é ódio, né, porque é disfarçado de zelo, é o ódio disfarçado de zelo. É um ódio piegas, É sempre assim. É sempre assim. O ódio é sempre assim. Leonardo, você sempre foi uma inspiração para mim. Sua música já tocou minha vida. Já fui transformado. Mas que decepção no que você virou. Que tipo de homem? Você sabe que vai enfrentar o juízo de Deus e que Deus tem misericórdia da sua alma. Mas uma coisa que eu queria citar dentro desse contexto é porque, assim, a crise econômica, olha, a gente vai entrar num papo aqui bem não é político partidário, mas bem político, porque, assim, eu acredito piamente que o tipo de crise econômica que a gente está vivendo, porque, assim, a gente teve realmente o capitalismo e o neoliberalismo conseguiu enganar tanta gente, porque houve uma fase, né, primeiro tivemos a Revolução Industrial, depois a Revolução Tecnológica, depois a Revolução Digital. A gente vem num crescente, né, de produção de riqueza, né, que até a gente pode discutir até que ponto essa produção de riqueza ela é palpável, né, e até que ponto ela é distribuída e tal. Só que a gente está chegando no limite. Né? Na Europa, uma das grandes preocupações, meu irmão é professor de física e matemática na Alemanha, e os pais dos alunos deles sabem que a geração dos filhos vai ser a primeira geração, desde a Revolução Industrial, a ter menos dinheiro e menos conforto do que eles tiveram. Sempre esse projeto civilizatório, inclusive muito facilmente e muito necessário questionarmos a ele, né? Até que ponto ele é civilizatório, a quem ele beneficiou, essa riqueza, isso vai acabar, está acabando. A próxima geração, a minha geração talvez não tanto, mas a geração dos meus filhos, ou dos filhos dos meus amigos, ela não vai ter o conforto que a gente teve, que os meus pais tiveram, e sempre... E todas as conquistas sociais, né? As mulheres no trabalho, os direitos civis na década de 60, na década de 80, 90, muitos dos direitos LGBTQ, etc., ou mesmo na primeira década dos anos 2010 até 2010, tudo isso sempre acontece quando o bolo é grande o suficiente, quando, entre aspas, está sobrando, quando estamos em era de bonança, aí tudo bem, a gente permite que um grupo também tenha alguma parte nisso. Mas contanto que a gente garanta o nosso. Agora, a partir do momento que as classes dominantes, para usar essa expressão, que elas sentem medo de perder
porque essa frase que é um chavão, que se aplica não apenas ao Brasil, mas ao Brasil de maneira especial, né? O Brasil é o país onde direitos são tratados como privilégios e privilégios são tratados como direitos, né? Quando a gente tem uma classe dominante que está de fato temerosa de perder os seus privilégios que ela considera que são direitos, é nesse momento que esse discurso de guerra cultural, que as mudanças que estão acontecendo, que querem nos roubar os nossos privilégios, que essas mudanças são ameaçadoras, que o discurso religioso, em cima desse contexto, para a manutenção do status quo, que é um status quo que sempre só beneficiou um grupo pequeno de pessoas, que ele se torna tão poderoso e tão atraente. Eu acho que se a gente não tivesse vivendo uma crise econômica, e aí a pandemia gera uma crise econômica ainda maior, gera um pânico ainda maior, assim, eu tenho profunda tristeza pelo fato de estarmos tão, né, até o pescoço metidos, né, em lógica de guerra cultural, mas ao mesmo tempo eu consigo entender como isso aconteceu. Não para justificar, mas para, assim, a tentação é grande demais, cara. A gente não resistiu a essa tentação de, através da guerra cultural, literalmente explicar todas as mazelas do mundo. Aí a gente não precisa assumir nada, a gente não precisa resolver nada, a gente não precisa rever nada, a gente só precisa atacar aqueles a quem a gente designou como ameaça ao status quo que protege os nossos privilégios. E aí um Deus nos acuda, né? E aí a violência é permitida, porque é para defender as nossas crianças. Que sempre são crianças imaginárias. É uma criança abstrata, é uma criança branca, evidentemente, né? A famosa família tradicional brasileira. Doriana. Nem representa 50% das famílias brasileiras, né? Nem 50%. É pai, mãe, casados ainda com filho, mas a ideia precisa ser definida. No modelão da família tradicional americana, do American Way of Life. E quais são os seus planos, assim, de produção de música? Como é que está? Você está produzindo, você está gravando, você está criando? Eu vou lançar ainda. Eu fiz uma live solidária em 2020, que até hoje eu não lancei, porque eu sou muito, muito lento mesmo no meu processo de pós-produção e tal. Mas esse ano eu vou lançar umas 15 faixas, eu cantei umas 20 músicas, e foi uma live, claro, longa e tal. Mas umas 15 músicas dessa live solidária eu vou lançar. Eu tenho um monte de parceria também, umas músicas singles, né? Agora tem isso. Eu não tenho nenhum álbum novo, eu tenho um álbum novo para o ano que vem, né? E eu também tenho que terminar meu mestrado. Assim, eu fiz meu mestrado inteiro e eu ia escrever em 2020. Aí entrou a pandemia e eu não consigo. Aí eu tranquei um semestre, pedi extensão um semestre e tal. Eu preciso entrou a pandemia, entrou o Levi. Encontrei o Levi, né? Sou pai, né? Recente. Então, assim, na verdade, nesse momento, a minha esposa, que começou em 2020 o mestrado dela, ela está terminando o mestrado dela já, para a minha vergonha. Ela termina, ela marcou a banca dela agora para o dia 20 de junho. Então, como ela está nos finalmente, da hora que eu acordo até a hora do Levi dormir, ele fica comigo, para ela poder... Né, eu quero saber sobre o que é. E qual é o projeto dela? Qual é o projeto dela, cara, é maravilhoso. O projeto dela é demais. Ela está fazendo na área de comunicação, estudos de recepção, e ela está analisando os comentários que a Marina Silva recebe nas redes sociais, no Twitter em particular. Que legal. Ela colheu e categorizou, sei lá, 1.100 comentários. Assim, esses são os que ela categorizou. Ela colheu uns 3.000 comentários e ela criou categorias para a gente entender. E aí entra, né, recorte de gênero, recorte de raça. Né, é tipo uma netnografia? Ela trabalha com netnografia? Então, ela tá fazendo estudos de recepção. Mas, assim, na bibliografia dela, ela leu, né, Lélia Gonzalez, Bell Hooks, Angela Davis, toda essa galera do feminismo negro, estudos, né, de interseccionalidade e absolutamente faz parte. Ela publicou um artigo, inclusive,
em que ela tinha feito análise de uma primeira colheita de um post da Marina, e aí até ela precisava fazer um outro trabalho para uma outra matéria, até eu que sugeri para ela, falei, pô, por que você não faz do Ciro? Para a gente ter a comparação. Porque o Ciro é mais ou menos do espectro político semelhante, só que homem branco, né? E aí pegou um post que também ela está pegando posts em que a pessoa, em que a Marina ou no caso o Ciro também se manifestaram contra Bolsonaro, estão fazendo oposição ao governo, né? Isso já no período da pandemia, ou seja, 2020. E cara, é assustador. Olha, eu imagino. Fala que a gente precisa de mais mulheres na política, a gente fala que a gente precisa de mais minorias na política. Mas, assim, os números e o tipo de violência que a mulher sofre, é indescritível. Realmente, quando sai a pesquisa dela, eu vou até mandar para vocês, porque, assim, realmente assustador. Eu tenho muito interesse. O tipo de xingamento que ela recebe e que o Ciro não recebe, né? E sendo que, em termos de biografia dos dois... A biografia da Marina é mais ilibada, né? Ela é mais... ela não tem vídeo dela depois de tomar umas taças de vinho meio... Sabe? Tem as coisas do Ciro, mas não tem da Marina. Não tem o que falar. Verdade. Mas assim, xingamento de aparência. E ela está classificando, né? Analisando. Vai ser, eu quero, me interessa muito. Estarrecedora o tipo de... o máximo que o Ciro recebe de xingamento é um coronel, e aí tem um lance do nordestino, né? Xinga-se Mas então, o estudo dela é sobre isso. Muito ela bom. qualificou já com 95 páginas escritas, então, ela estava bem adiantada, agora está fazendo realmente, já terminou as últimas colheitas, só está escrevendo o último capítulo e vai escrever conclusão e introdução e tá que pronto. Legal. Mas principalmente nesse período, eu realmente estou quase full time assim com o Levi para ela poder se dedicar, poder escrever. Pois eu quero só expressar que tem um monte de gente que espera muito que você produza, porque músico, compositor, intérprete e pensador no mundo musical brasileiro como você são muito poucos, e você é realmente uma dádiva muito grande. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso Bethesda Cast. Eu não falei? Eu fico só... Eu vou ouvir tudo de novo várias vezes. Porque você foi muito enriquecedor. Nós conversamos muito generosos. Nós conversamos com o Leonardo Gonçalves, mas eu vou já, antes de encerrar a nossa conversa aqui, dizer para ele que nós já vamos marcar uma outra conversa para a gente tocar em outros assuntos, porque a gente vê que é muito, muito, muito enriquecedor para todos nós conversarmos com o Leonardo Gonçalves. Muito obrigado, companheiro. Viu? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, e vamos terminar esse mestrado, hein? Não vou perder, não. Doutor Haddad está esperando. Não pare. Porque parou porque... Vamos em frente. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Obrigado. E estaremos juntos pessoalmente, né? Em breve. Isso, dia 9, às 7h30. Dia 9 agora. Então, seria bom. Fala aí, Jubes. Então, Leonardo Gonçalves estará conosco, que é um sonho de muitos e muitos anos. Finalmente ele estará conosco, com toda a sua turma. O aniversário da Igreja Bethesda, 31 anos na cidade, no estado de São Paulo. E o pastor Kenner Terra, que já esteve com a gente também aqui no Você conhece o Kenner? Conheço, assim, a gente teve pessoalmente uma vez só, mas conheço também de acompanhar nas redes. Mas ele estará conosco e ele vai ser o pregador da hora. Que demais. Fiquei mais feliz ainda. Eu já estava feliz de estar com vocês. Agora, sabendo que o Kenner vai estar, vai ser mais Pronto, vai ser maravilhoso. Então, marca aí na sua agenda, dia 9 de abril, às 7h30 da noite. É um sábado. Nós vamos ter Leonardo Gonçalves na Bethesda. Imagina o nosso privilégio. Imagina a nossa ansiedade e expectativa para que chegue logo esse dia. Um beijo, um abraço para todos. A gente fica por aqui. Leonardo, muito obrigado de novo. A gente se vê. Tchau, querido. Obrigada.